Fábio, bom dia. Nós tivemos as duas últimas partidas contra o Botafogo, contra o Fluminense, dois resultados negativos, né? Foi duas derrotas. Porém, eu considero que na partida contra o Botafogo nós fizemos um jogo equilibrado, um jogo onde a gente conseguiu disputar com eles. No primeiro tempo contra o Fluminense isso acabou decaindo também um pouco. No segundo tempo a gente ajustou, conseguimos um empate com ele. E no final do jogo aquele gol que nós tomamos foi uma jogada bem triangulada do Fluminense, mas eu sinto que o time poderia estar mais em cima, mais perto, mais junto, brigando mais. E se falava muito aqui quando ao pouso da questão física da Chapecoense, que o número de jogos atrapalhava nisso. Nessa situação da Chapecoense estar mais perto, mais junta, brigando, você sente que é a parte física que ainda tem que melhorar ou é uma questão mental mesmo e de atitude dos jogadores? Quando se fala em parte física, eu acho que é muito relativo essa questão física, melhorar fisicamente. Normalmente, quando você termina jogos, você termina com outros 5 jogadores. Normalmente, você não termina com aqueles que iniciaram. Então, você vai ter 10 jogadores, teoricamente, na parte final do jogo diferentes. 5 do adversário, 5 da tua equipe. Então, essa questão física, muitas vezes, ela não é tão evidenciada. O que pra mim é evidenciado é assim, você tá ali empatando o jogo, aí você toma o gol, aí tua equipe muda a atitude. Isso foi uma das coisas que eu falei muito aqui em relação ao nosso vestiário. Por que a gente mudou a atitude depois que tomou o gol? A gente saiu mais, subiu mais. E eu fiz esse comentário no banco nosso de reserva no jogo. E aí depois a gente faz o gol e novamente tem um comportamento, pra mim não é o ideal, que é o comportamento de recuar, de baixar demais e chamar o adversário novamente pra nossa zona de campo defensivo. E isso é a minha grande luta hoje aqui. É manter isso, é quando você tiver o gol, quando você estiver ainda no 0-0, você ter um comportamento que seja um comportamento mais agressivo. Agressivo não é desmanchar a equipe. Agressivo é você ter um comportamento que seja um comportamento mais agressivo. Então eu falo muito disso. E é isso que nós estamos gerando. Porque assim, quando você tá numa situação que nem a nossa, muitas vezes, é muito mais prático você ficar na tua zona de conforto. Qual que é a tua zona de conforto? É ficar numa zona de segurança. Só que assim, nós já estamos já numa situação ruim, nós já estamos já numa situação que não é ideal. Então assim, e é o que eu tenho falado pra eles, minha gente, nós vamos ter que ter coragem pra fazer as coisas. Precisamos de mais coragem. Precisamos fazer coisas aqui que muitas vezes o que estava sendo feito não estava dando certo. Nós temos que modificar isso. O que a gente viu contra a equipe do Botafogo foi isso. Foi mais coragem. O que a gente viu no segundo tempo contra a equipe do Fluminense, uma equipe com mais coragem. Então é isso que nós estamos buscando. Como a gente lá no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, a gente fez. Lá, a gente conseguiu ser uma equipe com mais coragem. Então é essa coragem que nós estamos tendo. E é óbvio que tem a questão da parte mental, que em algum momento também acaba ali, né, prejudicando um pouco, mas nós vamos ter que ter os melhores jogadores, mentalmente, fisicamente, tecnicamente, dentro do jogo. Você, esse jogador é muito bom, ele é muito bom, tá, mas não tá no melhor momento mental. E aí? Vou colocar pra jogar? Não vou. Eu preciso de caras que estejam ali com nível de competitividade e atitude muito grande. Então isso é até um recado que eu passo pro torcedor, que é nosso momento, nossa busca é por isso. Por atletas que estejam mentalmente bem, com energia lá em cima, pra executar um jogo competitivo, combativo, e que consiga manter esses comportamentos aí, que é a minha grande luta com eles. Eles estão cientes disso, eles entendem isso. A gente mostrou essa semana, falou, minha gente, dá uma olhada aqui, ó. Quando a gente tá, o placar aqui tá aqui. Aí quando a gente faz o gol, a gente faz isso. Qual equipe nós vamos ter? Tem essa aqui. Essa aqui não serve. Eu quero isso. Então isso nós estamos sendo bem claro em relação aos atletas. É como o jogo contra o Botafogo aqui em casa. A gente iniciou bem o jogo, tomamos 3 gols em 10, 15 minutos. E aí depois, a gente termina o final do primeiro tempo num nível muito alto de jogo. Então qual equipe que nós queremos? Nós queremos essa equipe que mantenha um nível de jogo alto. E a gente não precisa tomar gol para poder fazer isso. A gente pode ser isso quando o placar estiver zerado. Eu acho que essa que é a grande busca nossa de comportamento que nós estamos buscando hoje aqui dentro do campo.